Olá, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez para um breve estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar um trecho do capítulo 3, cujo título é Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o nosso item de estudo hoje vai nos falar a respeito dos diferentes estados da alma na erraticidade. Aqui temos um trecho do nosso Evangelho de João que vai referenciar o nosso estudo de hoje. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Essas são as palavras e essa é a promessa do nosso Mestre Jesus. Jesus, como sabemos, é o Espírito que Deus encarregou para nos guiar nesse início de evolução na condição de espíritos já tendo alcançado o livre-arbítrio. E como nós ainda estamos numa faixa muito baixa, evolutivamente falando, na condição humana, Deus sabe perfeitamente que não podemos caminhar sem termos uma orientação, sem termos um mestre, um orientador, para nos mostrar qual o caminho mais correto, quais as nossas escolhas mais adequadas, o que é esse conjunto de leis universais que Deus criou para todos nós. Todos os seres da sua criação estão sob essa lei. Então, Jesus está encarregado de nos esclarecer, nos orientar, nos amparar, nos conduzir nessa estrada evolutiva para frente e para o alto. E Ele estará sempre conosco, até que atinjamos a maioridade espiritual, onde então iremos aprender a caminhar de uma forma consciente, sem mais aquelas idas e vindas, erra, conserta. Nós vamos sair dessa caminhada de um passo para frente e outro para trás. Aí iremos aos poucos abandonando esses passos que damos para a retaguarda. E esses passos, é claro, nos trazem um certo prejuízo em relação ao nosso avançar. Ele se torna mais lento quando damos esses passos para a retaguarda. Então, Jesus, Espírito encarregado por Deus
para nos orientar e nos conduzir. Ele nos mostra a forma correta de utilizarmos o nosso livre-arbítrio, a forma correta de caminharmos na estrada evolutiva. Então, mais uma vez, vamos agradecer a Jesus, nosso Rei, nosso guia, nosso modelo divino, por nos amparar, nos orientar, nos dar forças para caminharmos cada vez mais rapidamente para frente, para o alto, progredindo e avançando infinitamente. E aqui temos um comentário de Kardec a esse respeito, cujo título é Diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. Então, aqui a fala de Kardec nos diz o seguinte, e tem dois. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, o Pai habita o universo. Ou, como dizem, atualmente, os universos, porque a ciência já descobriu que tem universos dentro de universos, a coisa é muito mais complexa do que nós imaginávamos. Então, o Pai habita esses multiversos. O Pai dirige esses multiversos. Então, a casa é do Pai, é o todo. E nós habitamos áreas mais restritas nessa imensa casa paterna. E o nosso planeta Terra é atualmente a nossa morada. E Jesus, encarregado por Deus de criar, de montar, de fabricar este planeta para nós. Aliás, um planeta belíssimo, um planeta que nos oferece condições de uma vida saudável, alegre, feliz, e que nós não respeitamos, que nós destruímos. Então, nós, espíritos ainda, com um baixo nível evolutivo dentro da condição humana, nós precisamos de um guia e modelo. E Deus nos ofertou, nos deu esse ser divino, maravilhoso, bom, justo, magnânimo, que é o nosso Rei, nosso guia e modelo, nosso Mestre Jesus. E continua assim aqui Kardec na sua preleção. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Então, aqui nesse início aqui desse trecho da fala de Kardec, ele diz aqui, independente da diversidade dos mundos, quer dizer, essas palavras do Cristo podem ser referenciadas, podem ser utilizadas em relação à questão da nossa condição na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. No plano espiritual, nós muitas vezes imaginamos que o plano espiritual é algo uniforme para
todos os espíritos, sejam eles bons ou maus, mais avançados ou mais atrasados, mas não é assim que funciona. O plano espiritual, ele é um plano que é subdividido em várias áreas. E nas áreas onde ficam os espíritos ainda muito ligados à matéria, ainda muito interessados nos interesses relativos à vida física, esses companheiros nossos, que ainda têm essa visão materializada da vida, esses companheiros habitam áreas específicas dentro do plano espiritual. Quando quando desencarnamos, cada um de nós irá ser automaticamente colocado, não é colocado de forma obrigatória ou de forma, eu diria, de forma a nos colocar numa condição para nos punir ou nos alegrar, não é? Não. Nós automaticamente somos atraídos para o meio onde nós estamos com a nossa vibração em sintonia. Então, se eu sintonizo com o mal, logicamente eu não terei condições de ser colocado ou de estar em uma faixa evolutiva com uma sutileza maior, com matéria mais quintessenciada, ou seja, é a matéria mais rarefeita. No plano espiritual, há áreas onde a densidade do corpo espiritual, do perispírito, ela é muito mais densa, devido exatamente a esse grande interesse que o espírito tem ainda pela matéria. Há espíritos que, inclusive, vivem muito próximos aqui a nós e que circulam aqui entre nós. Há espíritos que mantêm a sua condição ainda de uma visão assim de vida como se estivessem encarnados, com os mesmos interesses, na busca ainda dos bens materiais que eles já não têm mais acesso, mas não percebem que perderam o acesso. Entram no estado de ilusão. Enquanto outros espíritos que já superaram essa dificuldade, que já venceram essa atração em relação aos bens materiais, esses habitam áreas onde a densidade da matéria é muito menor. E aí, nessas áreas, o espírito é mais livre. O espírito, ele ganha a possibilidade de se utilizar de capacidades que aquele que está na faixa mais grosseira não consegue. Como, por exemplo, volitar. Espíritos que habitam uma faixa muito mais próxima à crosta não têm a condição de volitar, porque a sua densidade, a densidade do seu perispírito ainda é muito grande. Então, mal comparando, assim podemos dizer que seus corpos espirituais são mais grosseiros, mais pesados. Então, no plano espiritual, há várias faixas para que cada espírito se encaixe nessas faixas de acordo com o seu estado evolutivo. E o que vem a ser esse estado evolutivo? Alinhamento com a lei divina.
Os espíritos mais alinhados com a lei divina têm um interesse muito menor pelas coisas da matéria. E continuando aqui Kardec, conforme se ache o espírito, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Então, de acordo com o estado evolutivo, o espírito habita áreas cada vez mais leves, mais sutis e também áreas aonde ele estará no meio mais depurado. Então, o meio onde nós nos encontramos, nesse estado, nós vamos experimentar sensações, percepções e vamos exercer capacidades que espíritos que estão numa faixa mais grosseira não conseguem. Inclusive, o seguinte, o espírito que está nessa faixa mais densa, ele não tem acesso às faixas superiores. E os espíritos que estão em faixas mais elevadas têm acesso às faixas evolutivas mais grosseiras. Então, quanto mais elevado for o espírito, ele terá um grau de liberdade maior do que o espírito que ainda está mais voltado para as questões da matéria do que as questões do espírito. E continua aqui Kardec, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e de espetáculo sublime do infinito. Imaginemos um espírito elevado, habitando áreas do plano espiritual menos densas, mais sutis, mais leves. Imaginemos que felicidade. O próprio ambiente já traz uma energia de paz, de alegria, de força, de capacidade de realização. Então, é o que muitos que não compreendem ainda esses detalhes da ordem divina chamam de céu. E esses que ainda não compreendem chamam essas áreas de céu e chamam as áreas aonde estão os espíritos em uma posição ainda muito ligados à materialidade, uma condição mais grosseira, eles chamam de inferno. Então, o nosso céu e o nosso inferno somos nós mesmos quem fabricamos, buscamos e muitas vezes desejamos, gostamos. Então, essa visão, que é a visão correta da ordem divina, do funcionamento do plano espiritual, e é o que nos espera quando sairmos aqui desse corpo físico. Iremos habitar onde os nossos interesses, os nossos desejos, aquilo que realmente nos interessa,
iremos habitar exatamente onde desejamos. Se desejamos o grosseiro, iremos habitar áreas onde a matéria é mais densa, áreas onde a materialidade ainda nos prende, nas áreas mais próximas à crosta. Se nossos interesses são mais elevados, mais alinhados com as orientações do nosso guia e modelo, Mestre Jesus, iremos habitar áreas mais sutis, mais leves, em situação de muito maior felicidade e de paz interior. E continua aqui o nosso irmão Kardec. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam o objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível, incompreensível, ainda para nós aqui encarnados. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Olha o que Kardec diz aqui no final, né? Essas moradas, né, a qual ele se refere, que são esses trechos do plano espiritual, elas não têm muros, não são fechadas. É uma questão é da nossa vibração. Se a nossa vibração é mais densa, os nossos interesses são mais materializados, estaremos automaticamente inseridos nessas áreas mais densas, porque é o que nós buscamos. Estaremos inseridos dentro de condições onde elas são muito próximas à condição dos encarnados, nós aqui encarnados, onde a matéria, por ser mais densa, inibe a nossa locomoção, a nossa capacidade de ir e vir. E os espíritos mais elevados têm uma amplitude de condições muito maiores e melhores do que onde habitam esses espíritos que ainda estão muito presos à materialidade. E aqui fechamos esse nosso estudo e esperamos que essas orientações possam ser úteis para todos que o verem e ouvirem, assim como estão sendo muito úteis para mim. E caso haja alguma dúvida, podem entrar em contato pelo nosso canal do YouTube. Estamos à disposição para discutirmos e para nos auxiliarmos, até porque não sou perfeito e cometo erros e preciso muitas vezes da orientação dos amigos. Muita paz. Graças a Deus.